Está começando mais um quadro Palavra de Especialista, produzido pelo blog industrial da Nomos. Aqui neste vídeo você vai aprender um pouco mais sobre o que é e como funciona uma avaliação de riscos dentro da indústria. Com a gente está o profissional Gildo Peixer, que ele é especialista em gerenciamento de riscos, também é engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho e também professor universitário. Gildo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento e começa, por favor, contando o que é e como é feita uma avaliação de riscos. Muito obrigado, tá, Rafaela? É um prazer estar aqui com vocês, tá ok? Muito obrigado pelo convite também, tá bom? Então, como eu comentei com você, né, existem inventários de riscos, cada empresa tem o seu modelo, o seu formato, pode ser no modelo de Excel, normalmente é no modelo de Excel. Você pode contratar também especialistas na área, consultorias, né, para fazer esses inventários. Depende conforme a indústria quer dar andamento, né, esses procedimentos. Muitas contratam empresas de consultoria ou outras até utilizam, né, dos especialistas de segurança da sua empresa. Então, lá tem todo o mapeamento, tem os maquinários, tem os processos, os acidentes também a gente analisa o número de acidentes, né, a gravidade, qual o acidente que mais impactou, qual o tipo de acidente que mais acontece. Isso é muito importante quando fazer um levantamento de risco, estudar os indicadores de acidente, pegar também a documentação, o LTCAT, para ver quais os riscos, né, que tem dentro do processo. Tem riscos que são contabilizados, né? Análise quantitativa, análise quantitativa e qualitativa dos riscos, e todo o cenário como um todo, gerar, né? Gosto muito de trabalhar também com imagens, né? É importante evidenciar a imagem, o antes e o depois, e também nesse inventário de riscos temos planos de ações, que esses planos de ações que precisam ser muito detalhados para que não venham a ocorrer possíveis incidentes e acidentes. Então, um plano de ação bem feito, né, essa é a intenção do PGR, reduzir e eliminar os acidentes. E é claro que tem toda aquela parte de investimento, né, longo prazo, curto prazo. Então, basicamente dessa forma. Dá trabalho sim fazer todo esse levantamento, mas lá na frente vai ter um resultado. Além, que nem tu falou, né, Rafaela? Hoje não é só cumprir a legislação é o mínimo, entendeu? As empresas elas têm que fazer além daquilo que a legislação atende, tem que ter investimento. E o inventário de risco ele faz bem isso, né? Ele mapeia todos os riscos e depois tem todas as ações, né? Dependendo que tu vai levantar um fator lá no teu inventário de riscos, às vezes a ação de cada item, daquele, às vezes é só um diálogo de segurança, é treinamento, dependendo do caso, é um investimento no maquinário que está lá obsoleto, precário, arcaico. Então, tem várias ramos de ações, né? Às vezes é só comportamental. Muito se trabalha no lado comportamental. Ok? São pessoas. Então, eu tenho que trabalhar no comportamento. Várias ações são comportamentais. Claro que vai ter um investimento também de estrutura, né? Infraestrutura. É mais ou menos isso, falando assim de uma forma bem simples. Claro que tem que atender às normas, legislações, né? O inventário ele tem que trazer todo o atendimento às normas. Ela está cumprindo com ergonomia, qual o item da norma? É importante deixar bem detalhado dentro do inventário que você está também atendendo a toda a legislação. A BNT, né, as normas regulamentadoras, as NRs. Eu falo bem simples porque ele é muito mais complexo do que eu estou falando, tá? Mas só para ter uma ideia de como funciona. Ô, Gildo, e a gente sabe que, claro, que vai variar o risco e o perigo para cada setor da indústria, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre quais são os principais riscos e perigos envolvidos dentro do ambiente industrial, apesar de terem alguns nichos que são mais ou menos perigosos, não sei se essa é a palavra, mas
compreendeu. Sim, é assim, ó, eu vou falar, para quem é da área de segurança já vai entender o que eu estou falando, né? Existem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidente. Vou falar de um risco físico, o ruído, né? O ruído é um dos riscos, é fácil de controlar quando eu tenho ruídos baixos, mas às vezes se o ruído é muito alto, eu tenho que investir em equipamentos, em clausurar o equipamento. Então, assim, o risco físico, o ruído, eu estou falando de macro, tá? Às vezes, no processo, é difícil achar um ambiente que não vai ter ruído. Claro que vai estar dentro do limite de tolerância ou acima. Então, são dentro desses riscos que a gente tem que trabalhar. Então, o risco físico, o químico, né? Dependendo da área, é uma área de frigorífico, eu estou falando agora da área de frigorífico, risco físico também, umidade, riscos químicos numa área química. No setor químico, o risco maior que tem, né, é o risco químico. Riscos biológicos, área de saúde, né, então é gritante também, né, riscos biológicos, mas às vezes, dependendo dos controles, eu consigo minimizar também. Riscos de acidente. Então, esse um dos riscos, é o que eu mais vou pontuar aqui, que é comportamental. Então, o risco, eu consigo investir em EPI, EPC para controlar risco físico, risco químico, risco biológico, né? Risco ergonômico, que também é algo que não é novo, mas é algo que tem que se investir muito. É bem difícil tu entrar num processo, né? Empresas muito evoluídas já investem já lá quando nasce a indústria já investe em equipamentos tecnológicos envolvendo ergonomia, né? Áreas administrativas que você visita já dá para ver o mobiliário, as cadeiras, né? A iluminação, eles investem muito em ergonomia. Mas o que eu queria enfatizar de riscos aqui é o de acidente, porque a gente pode investir, minimizar todos os riscos. E acidentes é muito comportamental. Então, eu posso investir, investir para minimizar todos aqueles riscos. Mas o comportamental é treinamento, é dedicação, é o dia a dia, entendeu? Então, eu acredito que o risco de acidente, ele ainda é um pouco mais crítico a ser trabalhado. Envolve pessoas, processos, procedimentos. Então, eu colocaria o risco ali de acidente ainda alto, que a gente tem que ficar tratando pontualmente e fazendo melhorias sempre. Certo. E a partir do momento em que é feita uma avaliação de risco, quais são os tipos de sanção ou o que pode acontecer com a empresa que não levar em consideração esses pontos que foram levantados e as medidas que foram recomendadas? Assim, da parte legal, né, existem as fiscalizações e inspeções por órgãos específicos, né, que podem gerar multas, tá ok? Multas pesadíssimas se a empresa não investe. Às vezes, um funcionário também que está descontente, né, se tu não está investindo em determinada ação, né, ou melhoria. E como eu falei para você, né, Rafaela, hoje as pessoas têm muita informação. E, às vezes, eles procuram esses órgãos com denúncia, esse órgão vai visitar a empresa e é cabível de multa. E, dependendo da gravidade, certo, do problema, se é algo assim catastrófico, algo gigantesco que eles poderiam ter tratado, que a norma pede e eles não fizeram, pode até acontecer do embargo ou interdição, ou daquele processo, ou interditar a própria empresa. Então, tem vários níveis de gravidade de acordo, né, com o descumprimento da legislação. Então, o risco, ali, o levantamento de riscos, como eu comentei, a gente tem que tratar as normas, o mínimo da legislação tem que ser tratado. Então, se tu está descumprindo
e tiver uma fiscalização. E as auditorias, né, Rafael, é importante, dependendo das empresas, tem as ISOs, né, são várias ISOs, e principalmente de segurança do trabalho, da qualidade, auditorias externas, eles ficam muito em cima também, hoje é cobrado também em auditorias esses inventários, o PGR. Então, a empresa ela tem que estar dentro das conformidades. Não só órgãos fiscalizadores, né, podem gerar multas ou embargos, mas também as empresas podem não conseguir uma devida certificação por não atender itens de legislação. Então, tem que pensar nisso também, tá? No cliente da indústria, né? As certificações. Gildo, queria que você comentasse ao longo desses 22 anos de experiência com segurança do trabalho que você tem, quais são os principais erros, dificuldades ou até mesmo problemas que você percebe que as indústrias geralmente enfrentam ao tentar implantar e também fazer a manutenção das normas de segurança ali no seu dia a dia. Sim. A manutenção de segurança é tudo muito evolutivo, né? Com as normalizações, a coisa do e-social impactou muito empresas que tinham até toda a parte documental, estou falando um pouquinho de legislação, né? Até aderir no e-social, alimentar o portal, o sistema, isso assim causou uma repercussão tremenda. Às vezes, tem empresas ainda que estão tentando se adequar, claro que tem todos os prazos, tem que atender os prazos. Isso, assim, eu acho que foi algo que impactou até a atualização. Claro que com a informatização ela tem que existir, o e-social ele veio para agregar e trazer valores para a gente também. Então, isso faz com que seja mais transparente. Então, as empresas elas se tornaram mais transparentes para os órgãos governamentais, Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho. Então, se a gente está numa vitrine, as coisas elas têm que acontecer, por bem ou por mal, ela tem que acontecer. E assim, esses 22 anos de experiência que eu tenho, o que eu vejo que, às vezes, a resistência à segurança são pessoas, às vezes, com mais tempo de casa. Que não tem aquela coisa que a gente fala de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e tem que ser sempre assim, né? Existe esse conceito popular. A gente tem resistência, às vezes, no novo. Nós, que já estamos inseridos no meio ali de segurança, a gente, às vezes, também tem essa resistência do novo. Eu acho que tudo que é novo, tudo que é implantado, um procedimento, um processo novo, é o que eu vejo que é mais impactante para a gente ganhar, às vezes, um pouco de espaço, digo, lá na área de produção, né? Isso é uma resistência. Outra coisa que impacta, às vezes, é até cultural, né? Dependendo da região que a gente venha, aqui a gente sabe, o Sul, as empresas do Sul, elas já estão nesse ritmo de cobrança, de legislação, atualizações, e às vezes a parte cultural também pega um pouquinho, uma resistência cultural, dependendo da região. Eu vejo mais esse lado assim, tá, ok? Mas hoje, é que nem eu falei lá no início, hoje eu acho que a segurança ela teve uma evolução cultural também, porque as informações estão, né, esse ponto que eu e você estamos fazendo agora, outras pessoas vão ver, vai impactar alguém, né, de alguma forma. E as lives, até do Covid que eu vou trazer aqui, o Covid, eu digo assim, tudo que é o mal, o ruim, a gente tem que ser coisas positivas. Eu digo, quem não estava muito familiarizado com a tecnologia, com as lives, com os encontros híbridos, a gente aprendeu muito com isso também. E a gente ganhou um espaço muito maior do que simplesmente as nossas empresas. A gente ultrapassou barreiras, né? Eu acho que isso também evolui bastante também na área de segurança, a tecnologia e informação, né, mais rápida, mais precisa.
Sim. Ô, Gildo, anteriormente você tinha comentado que a segurança do trabalho vai para bastante além do cumprimento em si das normas e que também, hoje em dia, os próprios colaboradores já se interessam mais pelo tema, já são mais informados sobre essa importância. Então, eu queria saber de você de que maneira a segurança do trabalho, a empresa que tem um ambiente seguro, consegue impactar isso na qualidade do trabalho de quem está executando as atividades. Como se dá essa relação de um ambiente seguro e a qualidade do trabalho? Então, a partir do momento que a gente consegue trabalhar essas questões de prevenção, eu, como trabalhador, me coloco no lugar de um trabalhador, que eu venho para o local do meu trabalho todos os dias e com segurança. Então, assim, ele impacta diretamente no comportamento. Quando eu gero um comportamento seguro e saudável, né, aumenta o quê? É a minha valorização. O colaborador se sente mais valorizado quando ele vê um envolvimento do setor de segurança. Isso significa que a empresa está investindo na segurança dele, que a empresa ela não se preocupa simplesmente com a produção, mas sim com a saúde e integridade física. Então, essa coisa de me sentir valorizado, um ambiente seguro e saudável, impacta também na qualidade de vida do trabalhador. E uma outra coisa que reflete e muito na produtividade, a pessoa, quando se sentir segura, acolhida, na verdade, que é acolhida, ela produz mais e com mais qualidade. Então, quando eu envolvo o meu colaborador, que ele está ciente que o ambiente de trabalho dele tem pessoas especializadas, envolvidas, envolvendo eles também, que é muito importante, o setor de segurança ele tem que estar no local do trabalho. Isso traz confiança e credibilidade para o colaborador. Então, assim, toda a vida, né, que eu saio de casa para o trabalho, eu sei que eu estou trabalhando num ambiente seguro, né, isso impacta também um outro motivo, tá? Com outro olhar da família. Às vezes a gente não fala da família. Eu sei que, assim, eu tenho amigos que trabalham na produção, né, também já trabalhei na produção, e assim, eles relatam quando eles trabalham em algo insalubre, algo de risco, tem essa preocupação com a família. Meu Deus, tu vai de novo lá para aquela empresa, tu vai lá, elas têm essa preocupação. Será que o meu marido não vai se acidentar, minha esposa ou meu filho, entendeu? Isso impacta, sim, lá na família. Quando eu levo isso para dentro de casa, eu também, assim, eu estou satisfeito com a empresa. A gente comenta as coisas em casa. Eu estou falando agora como colaborador. A gente comenta lá na minha empresa tem procedimento, tem sinalização de segurança, tem os EPIs, equipamento de proteção individual. A gente tem palestra. Isso causa um conforto e uma tranquilidade, um bem-estar familiar também. Gildo, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua bagagem de muito tempo sobre a área de segurança do trabalho. Ficamos felizes, tenho certeza que essas informações aqui que você trouxe para a gente vai enriquecer bastante quem está aqui nos acompanhando, seja ele um universitário, seja um colaborador ou um gestor de indústria. Realmente é importante a gente ver a visão de quem trabalha nessa área já há muito tempo, que é fora de apenas como eu vou dizer, além do que é exigido, né? É um olhar de quem realmente tem ali a prática do dia a dia, tem essa experiência. Muito obrigada em nome de toda a equipe do Blog Industrial da Nomos. Tá ok, muito obrigado. Um abraço, tá, Rafa? Até mais. Você acabou de acompanhar mais um material exclusivo produzido pela equipe do Blog Industrial da Nomos, um dos principais portais com informação acerca do mundo da gestão industrial. Se você gostou do que você viu aqui, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!